Queridos irmãos e irmãs no Senhor, o texto da nossa mensagem é o texto de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 12. Capítulo 34, na verdade é todo o capítulo, né? Capítulo 34, 1 a 12. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esse é o texto. E nós queremos meditar no tema viver e morrer como servo do Senhor. Que o Espírito de Deus nos guie no meditar destas palavras. Amém. O que esse relato da morte de Moisés tem a nos ensinar? Vamos rapidamente fazer uma viagem. Pensa na morte do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do qual você tinha uma grande estima. O que a morte dele te ensina? A gente costuma olhar sempre para o lado negativo da situação. Traz dor, saudade, separação, mas olha para o lado positivo. O que a morte desses parentes de vocês traz de ensinamento ao seu coração? Vamos pensar um pouquinho. O primeiro versículo diz assim: então subiu Moisés. É interessante dizer assim: mas Moisés subiu. Quantas vezes vocês subiram um monte por aí? Quantas vezes vocês já foram em lugares altos? Mas ali tinha um detalhe interessante neste subir de Moisés, que é tremendamente bacana. Quando nós olhamos para o capítulo 32, do versículo 48 a 50, ali está escrito o seguinte: naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte, e morrerás no monte.
ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Perceberam o que tem de especial neste subir o monte? Como é interessante você olhar para a obediência de Moisés. Porque Deus disse de antemão para ele: você vai subir o monte, mas você vai morrer ali. E Moisés, com toda a obediência, passou o cajado para Josué, lhe deu a bênção e subiu o monte, sabendo que daquele monte não desceria mais. Ele não voltaria mais daquele lugar. Tem um comentarista bíblico que escreve o seguinte: encerra-se aqui a primeira quarta parte do Antigo Testamento, quase do tamanho do Novo Testamento inteiro. Toda escrita por um homem, Moisés. Que homem foi ele, tão íntimo com Deus, que obra sua, que benfeitor da humanidade. 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos fugindo em Midian, 40 anos como guia de Israel pelo deserto, livrou da servidão uma nação de em torno de umas 3 milhões de pessoas, transplantou-a de uma terra para outra, organizou para ela um sistema de jurisprudência em que se tem inspirado grande parte da civilização do mundo. Belas palavras para descrever este homem, Moisés. Na hora da morte, sendo obediente, falando: sim, Senhor, eu vou subir o monte, sabendo que ali eu vou dar o meu último suspiro, mas porque o Senhor disse, eu vou obedecer. Neste ato ele demonstra, pessoal, uma obediência incrível a Deus. Incrível. Quem sabe quantas pessoas iam dizer: Senhor, me deixa mais um dia, mais um ano, mais um mês, para eu me consagrar mais ao Senhor, para eu abraçar minha mãe, meu pai, meus irmãos, me deixe mais um tempo. Mas ele não questiona, ele simplesmente sobe. É interessante que talvez o olhar que nós temos sobre a história de Moisés nos faz pensar que Deus foi injusto com ele. Porque depois de conduzir por 40 anos o povo pelo deserto, Deus não lhe permite entrar na terra prometida. Deus permite que ele apenas veja a terra. E aí ele diz: agora acabou a sua jornada. Eu te faço vê-lo com os próprios olhos, porém não irás para lá. Segundo um dicionário da Bíblia, servo, ele diz ali, servo do Senhor. Um dicionário da Bíblia diz que servo é aquele empregado, aquele que está à disposição do povo, do seu Senhor, por 24 horas. É um escravo, é exatamente esse o termo. Eu me coloco como escravo do Senhor. Pessoas que prestam culto e obedecem a Deus também tem esta definição. Moisés foi um servo que prestou culto ao Senhor, não somente em momentos de culto, mas a sua vida foi um cultuar, a sua vida foi uma consagração ao Senhor. Teve problemas como seres humanos? Claro que teve, e foi por isso que ele não pôde entrar na terra de Canaã. Moisés morreu servo do Senhor. Que bonita morte.
bonita mesmo. Porque hoje, até hoje, nós ainda contamos o fato e a história da sua morte. Porque ele não morreu como um infiel. Ele não morreu como um idólatra. Ele não morreu como um inimigo de Deus. Mas ele morreu como um servo do Senhor. Morte bem-aventurada, feliz. Basta nós olharmos alguns textos da Bíblia, e a Bíblia nos apresenta que todo aquele que morre no Senhor é chamado de bem-aventurado. Feliz aquele que deixa este mundo como servo do Senhor. A Escritura diz que Moisés foi sepultado pelo próprio Deus e nunca mais o seu corpo foi achado, nem restos mortais nunca mais foi achado. E talvez Deus faz isso, Ele esconde certos corpos e certos objetos para que o povo não encontre e não adore. O perigo das pessoas encontrarem o corpo de Moisés era de torná-lo um Deus como fizeram com o bezerro de ouro. Então Deus permite essas coisas. Ele simplesmente disse: você vai subir, nunca mais vai descer, e o seu corpo nunca mais foi encontrado. Moisés não entrou na terra prometida. Chegou até na porta. E talvez você diga assim: não, esse Deus ele devia ter deixado. Moisés merecia ter entrado. Ele não entrou na terra de Canaã, até mesmo porque lá ele ia ter problema com o seu povo ainda. Mas ele entrou numa terra onde não existe mais choro, nem morte, nem fome, nem miséria, nem essa guerra que nós estamos vendo aí no mundo todo. Então ele entrou numa terra fantástica, maravilhosa. Quando nós falamos sobre isso, o que tem a nos ensinar? E a minha pergunta para você agora é a seguinte: você já pensou de como você quer morrer? É fácil pensar, não é? Mas você já pensou? Como é que você quer deixar este mundo? O que você gostaria que as pessoas dissessem? Porque hoje nós estamos falando de Moisés como um servo do Senhor. Ele morreu servo do Senhor. E quando as pessoas comentarem da nossa morte, o que elas dirão? Qual é o ensinamento que nossa morte vai dar a elas? Infelizmente, muitos deixam esse mundo como servos do diabo, como servos de Satanás, como idólatras, como pessoas que nunca tinham tempo para Deus. Amam as obras das trevas e fazem de tudo para sufocar o que Deus quer que esteja diante dos olhos do homem. Tem. Muitos deixam a vida desta forma. Colocam a sua vontade, os seus desejos acima da vontade de Deus, como se Deus fosse apenas um servo que você diz para ele o que deve ser feito e Deus vai lá e faz direitinho. E ai de Deus se ele não fizer o que você pedir. Sim, porque Deus está aqui para nos servir. E o que nós queremos deixar para os nossos queridos? Como tu queres morrer? Queres morrer também como um servo do Senhor? Penso que antes de morrer, nós deveríamos pensar em viver. E como você quer viver os seus dias que ainda restam?
Quantos eu não sei nem os meus. Pode ser 5, pode ser 10 dias, não sei. Deus o sabe, e ainda bem que Deus não me conta essas coisas, nem quero saber. Apesar que eu acho que para muitos filhos dele, ele dá a graça de dizer: se despeça dos seus entes queridos aí, que você vai partir agora. Quem sabe nós deveríamos pensar: como eu quero viver esses dias que eu ainda tenho? Como servo do Senhor? E nós temos tantas oportunidades na nossa vida para sermos e demonstrarmos isso como servos do Senhor, de viver o nosso dia. E como nós estamos vivendo? Cada um analise a sua própria vida, os seus próprios atos e decisões, como nós estamos vivendo os dias que ainda nos restam. Temos tantas oportunidades, irmãos, para demonstrar isto. É uma pena, hoje nós não tivemos professor de escola dominical para os pequenos. Faz falta. A culpa é de quem? Temos que orar para que Deus desperte pessoas, para que Deus mostre o nosso dom e nós podermos servir. Nós temos 6 áreas de ação da igreja que engloba todo o serviço. No mundo todo, em qualquer lugar que você esteja, você pode estar muito bem ligado a essas áreas, em qualquer lugar na sua casa. Área da comunhão, adoração, serviço social, testemunho, ensino e comunicação. Comunicação, nós temos um exemplo aí dos cultos online. Graças a Deus nós temos o privilégio, e os irmãos têm o privilégio de participar do nosso culto, onde quer que eles estejam. Como é bom acordar pela manhã e ter o desejo de servir ao Senhor naquele dia, porque pode ser o último. Talvez hoje a gente está bem de saúde e a gente pense: não, Deus não vai me fazer, Deus não vai fazer isso comigo. E esquecemos que às vezes, basta nós sairmos na esquina e a gente encontra os problemas da vida tão perto da gente, tão próximos. E o que vamos fazer com isso? Caso a sua resposta, irmão, seja sim, eu quero ser e eu quero viver esses dias que me restam como servo do Senhor, continue sendo consagrado a Ele. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo nesse momento. Busquem a presença de Deus. Busquem essa presença em espírito e em verdade. Porque os dias que se aproximam são terríveis. Então busquem esse Deus enquanto vocês ainda podem buscar esse Deus. Arrependam-se sempre dos seus pecados. Ao acordar pela manhã, digam: Senhor, hoje é o meu dia, eu quero vivê-lo consagrado ao Senhor, eu quero ser neste dia um servo do Senhor. Abandone aquele pecado que você ama. Abandone. Deixe de lado. Não vale a pena trocar uma vida consagrada ao Senhor por uma vida fútil, vã, que não traz nada de bom. Força para vivermos e morrermos como servos do Senhor vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. Ele vem ao teu encontro. Hoje, nesse culto, Ele vem ao teu encontro. Ele está dizendo: eu quero você como meu servo. Eu quero que você seja o meu servo. E não vamos esquecer que Deus mandou um servo lá do céu
um servo que foi humilde, um servo que foi consagrado, um servo dedicado, um servo santo, perfeito, que não poupou a própria vida, ele a entregou na cruz. Um servo que não olhou para o seu corpo e dizendo, eu acho que eu estou meio, meu corpo está meio feinho, não vou poder falar do evangelho porque eu estou muito magro, porque eu estou muito gordo, porque eu estou branco demais, porque eu sou muito negro, porque... Não, mas poder servir esse servo, e ele foi fiel em sua missão, ele dedicou a vida, ele foi sempre honesto. Este servo, ele diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Foi o servo que disse, o servo fiel. Ele disse, eu venci. Então eu posso continuar acordando de manhã e dizendo, Senhor, eu sou o seu servo e hoje eu quero continuar sendo. A minha vida é sua. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso que nós lemos no Salmo, que é o Deus que reina, ele diz o seguinte, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Viver e morrer como servo do Senhor, nós somos bem-aventurados. Na Santa Ceia, nós temos o privilégio, a grande bênção de receber este servo do Senhor, que ele diz, eu não vou te abandonar, eu estou com você. Continue firme, lute com coragem, como um soldado de Deus. Não abaixe a cabeça, simplesmente continue o seu trabalho de levar Jesus a todos os corações. Fale desse Jesus. E um dia, irmãos, nós também vamos entrar naquela terra prometida que o servo do Senhor Moisés entrou. E esse servo de Deus, Jesus Cristo, nele nós vamos receber aquela bela terra prometida para todos o povo de Deus. Continuemos firmes nesta fé e nesta vida consagrada ao Senhor, porque assim certamente nós viveremos e morreremos como servos do Senhor. Amém.